A pergunta mais importante da nossa vida, sem sombra de dúvida, é: quem é Jesus? Nós, como cristãos, precisamos ter a resposta para essa pergunta na ponta da nossa língua. E o pastor Thiago Matos faz isso com muita excelência e com muita maestria através dessa obra maravilhosa aqui, gente. Jesus não é quem você pensa. Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. Se você está chegando agora no canal, já peço que você clique aqui no botão inscrever-se. Agora a meta é bater os 20 mil inscritos e eu conto muito com você. Você que é de casa já sabe o que tem que fazer. Deixa seu like, compartilhar os nossos conteúdos e deixar seu comentário aqui durante o vídeo, ok? Mas bora pro vídeo de hoje que tá sensacional. Gente, eu acabei de finalizar esse livro maravilhoso aqui do pastor Thiago Matos. Eu já estava paquerando ele, já fazia alguns dias, né? Vi bons teólogos falando, indicando essa obra. Eu já estava paquerando para comprar. Mas melhor do que comprar um livro, Marcão, é ganhar de presente. E foi o que aconteceu comigo. Eu ganhei do meu liderado Dan. Pô, Dan, beijo no seu coração, mano. Obrigado pelo presente. Foi maravilhoso. É bom ganhar presente, ganhar algo que você quer, galera. Aí é maravilhoso, né? Mas, sem enrolação, vamos falar um pouquinho desse livro. E, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o autor, cara. E aqui já fica uma dica muito importante. É sempre muito importante que você conheça os autores que você lê. Isso traz uma experiência melhor para a sua leitura. Isso evita que você compre livros com um conteúdo ruim, cheio de heresia, cheio de bobagens. Então é muito bom você conhecer o leitor para você saber investir o seu dinheiro e, claro, se inscrever aqui no canal, né? Porque a gente tem sempre boas dicas de bons livros para a sua leitura, ok? O pastor Thiago, ele é casado, é pai, bacharel em teologia e pastor na igreja local. Ele pastoreia uma igreja aqui em São Paulo mesmo chamada Red. E eu já ouvi, cara, alguns sermões dele. Inclusive já vi algumas pessoas que ele leva na sua igreja para pregar, alguns pastores, e são todos pastores sérios, pastores comprometidos com a missão, com os valores, com as escrituras, enfim. Então, só por aí você já entende que o livro é um livro muito sério, além do selo, que é o selo da Thomas Nelson, que também já nos dá uma certa segurança na hora de adquirir um livro. Estou falando isso, mas eu não sou patrocinado pela Thomas Nelson, não. É porque realmente são selos que nós confiamos, ok? O designer do livro, gente, é maravilhoso, tá? Cara, o livro, capa dura, Thomas Nelson erra nunca, né? O designer é maravilhoso, é um soft touch aqui, ó, bem macio, maravilhoso. Tem um cordeiro aqui, uma coroa dourada em cima, o tema. Cara, o livro é simplesmente incrível. As páginas, olha só essa interna, cara. Amareladinha, do jeito que todo leitor gosta. Ó, alguns grifos. Olha isso, tem umas obras de artes aqui. Sensacional, olha isso, cara. Quer ver? Eu vou achar uma obra de arte bem legal aqui. Ó, alguns destaques bem bacana. Achei uma aqui, olha só. Fantástico, gente. Arte pura, teologia, arte, beleza, tudo envolvido, olha só. Então é um livro sensacional, é um livro de 180 páginas. E falando das páginas, eu já quero entrar aqui na linguagem do livro. Por quê? Apesar de ser um livro com 180 páginas, a diagramação é muito boa. E a linguagem que o pastor Thiago usa no seu livro é uma linguagem muito simples, uma linguagem muito fácil. Por quê? Esse livro, pelo que eu li e entendi, ele nasceu de uma série de mensagens que ele pregou na sua igreja local. Então é um livro que eu costumo chamar de livro chão de igreja. O que é um livro chão de igreja? É aquele livro que você pode sentar com a sua galera, abrir, ler, todo mundo vai entender, todo mundo vai compreender. Falando em livro chão de igreja, eu não poderia deixar de falar da minha obra para vocês. Não sei se você sabe, mas eu também escrevi um livro com o tema Reconciliados. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo diz que a mensagem da reconciliação é a maravilhosa mensagem.
Nós, como filhos de Deus, nós que cremos na pessoa e na divindade de Jesus Cristo, precisamos entender sobre o tema da reconciliação. É um tema que precisamos dominar. O que Cristo fez naquela cruz? Ele morreu só para poder pagar pelos meus pecados? Não, tem muita coisa envolvida na morte, na ressurreição, no período em que Jesus esteve na terra. Então, de um jeito bem simples, chão de igreja, como eu costumo dizer, eu explico isso, ensino isso para você. Então o livro está bem bonito. Nossa editora aí, Rara Publicações, sempre arrasando. Ó, tem essa frase aqui que eu gosto muito. Reconciliação é o sangue de Jesus costurando o rompimento entre o homem e Deus. Então, se você quer entender o que foi que Jesus fez na cruz do Calvário, eu indico muito essa obra para vocês. O link vai estar aqui nos comentários. Mas voltando aqui para nossa obra, né, do pastor Tiago Mates, esse livro aqui é aquele livro que tanto o teólogo vai ler e vai ser edificado, a pessoa mais leiga, que não tem tanto contato com teologia, também vai ler e vai ser muito edificado e vai ser muito abençoado, porque é um livro simples, porém profundo. É um livro simples, mas não é um livro simplista. Propósito do livro. O propósito do livro é apresentar ao leitor a pessoa de Jesus de uma forma muito clara. E para isso, o pastor Tiago ele vai usando o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Ele vai pegando as conversas que Jesus tem, os diálogos que Jesus tem, as formas que Jesus se apresentou no Evangelho de João e vai trazendo clareza, vai trazendo profundidade, vai dando entendimento ao leitor sobre quem é a pessoa de Jesus. E cara, se você tem uma ideia equivocada de quem é Jesus, certamente esse livro vai te confrontar. Então, se você quer um livro de linguagem simples, objetiva sobre a pessoa de Jesus, esse é o livro. Aproveita e já comenta aqui se você já leu essa obra, se esse vídeo tem interessado o desejo de você ler ela e, se não, qual obra que você leu sobre a pessoa de Jesus que mais te impactou. Apesar dessa obra do pastor Tiago ser fantástica, a obra que mais me impactou sobre a pessoa de Jesus é A Cruz de Cristo, de John Stott. Inclusive, eu estou devendo fazer uma indicação, um vídeo, um resumo, uma resenha sobre esse livro para vocês, que para mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Mas comenta aqui qual foi o melhor livro que você leu sobre a pessoa de Jesus. Agora vamos para a parte mais legal do vídeo, pelo menos na minha opinião, né? Quando nós fazemos vídeos aqui de indicações, essa sempre é a parte que eu mais gosto. Por quê? Porque é a parte que eu falo para vocês em qual trecho o livro me impactou mais. Qual é o capítulo que eu fui mais impactado e afetado. E sem dúvida nenhuma, o último capítulo desse livro é maravilhoso, gente. Ele fecha assim com chave de ouro. O tema é como podemos conhecer Jesus. Ele faz uma análise muito boa da história dos discípulos a caminho de Emaús, lá no Evangelho de Lucas 24. É sensacional, especialmente quando ele começa a falar da frustração dos discípulos a caminho de Emaús. Frustração essa que é fruto de uma ideia totalmente equivocada que os discípulos tinham acerca de Cristo. E aí, cara, ele diz que todas as vezes que nós alimentamos uma ideia errada da pessoa de Jesus, nos frustraremos, como aqueles discípulos. O que tem de gente frustrada com igreja, frustrada com religião, frustrada até com Deus, porque colocou algumas expectativas em Deus e na pessoa de Jesus que eram erradas. Eram baseadas em seus pensamentos, em suas vontades e não naquilo que as Escrituras diz sobre Deus. Então ele fala dessa frustração dos discípulos, porque mesmo depois de tudo que Jesus pregou, eles ainda estavam esperando por um Jesus Davi. Um Jesus portador da espada que arrancaria a cabeça dos romanos, libertaria todo o povo judeu, um Jesus que derrotaria Roma, estabeleceria seu reino. E aí ele faz uma conjectura da fala dos discípulos da seguinte forma, e eu quero ler para vocês aqui na página 154. Olha só essa analogia que ele faz aqui. Achamos que Roma se submeteria a nós, que a iniquidade seria extinta, que a injustiça seria aniquilada. Isso aqui é uma conjectura da conversa dos discípulos frustrados no caminho de Emaús. Que a fome e a miséria seriam erradicadas, que a ação do diabo seria eliminada para todo sempre. Ficamos entusiasmados, encantados e surpresos com aquele homem.
Nosso coração se encheu de expectativa para aquele grande momento, mas de repente, ao invés de ele se erguer no trono, ele se ergueu numa cruz. Ele foi crucificado ao lado de dois criminosos, pendurado, pregado, abandonado, coroado com espinhos e com ironia, sangrando até morrer. E foi ali que os sonhos foram por água abaixo. O dia se tornou noite, o céu azul ficou cinzento, o sonho virou pesadelo, a esperança se tornou profunda depressão. Então, os dois discípulos deixam tudo para trás. Saem de Jerusalém, abandonam seus sonhos, caminham no domingo em direção à sua aldeia, de volta para uma vida vazia e sem sentido, para o cansaço do dia a dia, completamente derrotados. É isso que acontece quando nos relacionamos com uma ideia errada a respeito de Jesus. A crise é inevitável. Se você alimenta uma ideia errada sobre Deus, você certamente irá se frustrar profundamente. E eu encerro esse vídeo por aqui, galera. Não tem mais o que dizer, o que falar diante dessa narrativa tão fantástica. Como os discípulos não conseguiam compreender. A vitória de Cristo não foi se assentando num trono terreno e destruindo inimigos terrenos, físicos, materiais. Mas a vitória de Cristo, por mais maluco que seja, foi quando ele está numa cruz, de braços abertos, sangrando por mim e por você. Essa foi a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, e foi o que deu salvação para todos nós. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar para mais uma pessoa. Cara, preciso muito da tua ajuda. Então, faça isso que você vai estar abençoando demais o canal. Valeu!